está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Frio Oeste, Carnes e Pães de Queijos Catarininho. E o convidado de hoje é formado em Sistemas de Informação, Gestão de TI e Transformação Digital. Pessoal, vocês estão vendo que o Entre Taças está diferente um pouquinho, né? Hoje o Entre Taças vai ser com cerveja, porque o nosso convidado é o Tiagão. Muito bem-vindo, muito obrigado, Thiago, pela presença, por ter aceito o nosso convite. Obrigado vocês, né, Chef Sidney e TV Concórdia, pelo convite em participar. Quando você me chamou, e olá a todos que estão nos assistindo. Quando me chamou, ele falou, não, é assim, daí eu sirvo vinho. Daí eu falei pra você, então vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer com cerveja, que é uma das minhas paixões, dos meus hobbies aí. E esse hobby aí, ele se profissionalizou um pouquinho, né? Há algum tempo atrás fiz o curso de sommelier de cervejas, então trouxe aí para degustarmos. Também um sommelier de cerveja, né, Thiago? Além de todas as... E o Thiago me falava que essas cervejas que estão aqui foi desenvolvido com a sua assinatura, né? Tem a sua... Sim, foi essas duas cervejas que a gente vai degustar, elas são da cervejaria, são produzidas na cervejaria Berg, né, ali em Ipira, Piratuba, levam uma marca Pargo, que é uma marca dentro da cervejaria, e foram produzidas em conjunto, né, com o pessoal da cervejaria, o Henry, o Du, o mestre cervejeiro da Berg, que é o Jair, juntamente com alguns pitacos meus ali no processo. Então, principalmente essa primeira, essa vermelha, que ela é uma cerveja no estilo Red IPA, era uma vontade do Henry, que é um dos proprietários da cervejaria, fazer uma Red IPA que não é uma cerveja tão comum, que ela é uma cerveja lupulada e também maltada. Então ela tem as duas características. Normalmente, ou uma cerveja ela tem um caráter muito mais maltado ou muito mais lupulado. A Red IPA ela tenta equilibrar. E ele queria fazer uma cerveja nesse estilo. Então a gente começou a montar a receita, brincar, entender como seria. E fomos agraciados no ano passado dessa cerveja. Nós ganhamos uma medalha, né, num concurso que teve em Florianópolis, no Brasil Beer Cup, onde ela ganhou uma medalha de bronze, né, como uma das cervejas referências no estilo no Brasil. Então, nós ficamos extremamente felizes e eu trouxe aqui para a gente estar degustando. E, Thiago, você falou que tem, né, só para a gente, os sommelier de cerveja, que é você, que faz essas harmonizações e entende o estilo, e tem o mestre cervejeiro, que é outra função, mais técnica um pouco, é isso? Isso. Só para o pessoal de casa entender também. O mestre cervejeiro, ele é um especializado principalmente na parte de produção. Porque na produção de cerveja a nível industrial, tem inúmeras técnicas, né, padrões que precisam ser seguidos. Então, tudo isso tem escolas, né, que ensinam você a se tornar um mestre cervejeiro para justamente estar produzindo em escala industrial. Eu sou também cervejeiro caseiro, né? Faço cerveja na panela, mas eu fui para um lado quando eu decidi estudar, né? Transformar um pouco esse hobby, deixar ele um pouco mais profissional, fui para o lado do sommelier, que o sommelier ele tem um caminho mais amplo. O sommelier ele pode trabalhar tanto juntamente com uma cervejaria, junto com o mestre cervejeiro, mas trabalha na elaboração de receitas, em processos de harmonização e principalmente a essência do sommelier é o servir, né? Então é o servir as pessoas da melhor forma possível, tentar entender o que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta, principalmente no ramo da cerveja, a gente tem uma variedade imensa de estilos, sabores, amargo, azedo, ácido, doce. Então, entender um pouco isso, poder prover um momento ali de uma experiência diferente, uma experiência boa para a pessoa e juntamente com a harmonização, para conseguir elevar, talvez, uma experiência gastronômica num próximo nível. Legal. E por qual que você orienta a começar dessas duas aqui, Thiago? Nós temos aqui uma que é uma Red IPA, como eu falei que ela é uma cerveja
com um caráter predominantemente lupulado, mas ela tem uma boa base maltada. E temos uma outra, que é uma Oatmeal Stout, que é uma stout, que ela é um pouco diferente, que ela vai aveia junto no processo de fabricação. Eu vou sugerir nós começarmos pela stout, que ela tem uma graduação alcoólica um pouco menor. Tá. Ela é maltada, a gente vai sentir algumas notas de café, de torrado, e depois a gente pode ir para a cerveja mais lupulada, né, que vai trazer notas mais frutadas, ela é um pouco mais amarga, e o teor alcoólico também da Red IPA é um pouquinho superior. Então, vamos trabalhar nessa escadinha. Normalmente, em harmonizações, a gente vai até das mais claras até as mais escuras. Mas aqui vamos inverter um pouquinho, porque eu acredito que vai ser legal primeiro a stout, até pela graduação alcoólica dela, e depois nós vamos para uma mais lupulada. E o que eu sempre falo, vou deixar você servir, né, Thiago? Porque tem sempre tem uma maneira correta de se servir, né? Vou só abrir aqui. Sim, por favor, pode alcançar a sua taça aqui que eu lhe sirvo. No próprio curso, né, de sommelier, ele foi um curso, eu não me lembro quantas aulas foram, se não me engano, talvez 16 aulas, assim, passou por muitas, e uma aula principal é a aula de serviço, né, como fazer o serviço correto das bebidas, e teve eu tive que fazer como se fosse um TCC, um artigo, né, e nesse artigo também explicar tudo, como servir, o método certo. Então vamos lá, essa aqui a gente vai ver que ela é uma cerveja escura, né? E quando fala em estilos, né, Thiago? Normalmente quando leva os nomes ele tem algumas regras a se seguir, né? Então se eu for tomar, seja da Berg, seja de outras cervejarias, o nome Stout ela vai ter que ter algumas características, né? Perfeito. Hoje, no mundo, nós temos 2 grandes guias de cerveja. Nós temos um guia, que é o guia mais seguido e mais usado, que se chama BJCP. Lá tu tem a descrição de todos os estilos. Inclusive, temos um estilo brasileiro lá dentro, que foi incluído recentemente, que é o estilo Catarina Sour, que elas são cervejas mais ácidas, né? Então é o primeiro estilo nacional que está presente numa atualização do BJCP. Então tem todos os estilos lá de todas as escolas cervejeiras. E tem um outro guia, que é o BA, que também segue essa mesma linha com todos os estilos, com algumas variações. Então, quando tu vai participar, um exemplo, num concurso, eles falam de qual guia que é. Por quê? Justamente para seguir o que você falou, chefe. Cada estilo, tu tem lá características, né? Visuais, né? Pra gente olhar, essa aqui é uma cerveja escura, né? Com uma boa formação de espuma, agora ela já está caindo, ó. Ela tem bolhas médias e pequenas. Tu pode ver que a espuma, ela não é uma espuma 100% branca. Ela é mais caramelo, assim? Isso, ela puxa por um marrom claro. Quase um cappuccino. Exato. No aroma, tu já vai sentir nota de torrado, um chocolate amargo, um pouquinho de toffee. Principalmente isso, café. Bem notas mais escuras, né? E daí no paladar, a gente segue com essa linha, né? Um café bem presente, né? Um chocolate amargo, um pouquinho de toffee, um caramelo também, de leve ao fundo. Então, para uma cerveja nesse estilo... E quando você fala que o aroma chocolate amargo, o final dela você lembra quando você come um chocolate amargo, que fica aquele amarguinho do cacau. Perfeito, perfeito. E essa aqui é uma cerveja, como ela é uma cerveja leve, porque dentro da categoria de stouts, nós temos uma gama grande de variações. Nós temos desde a Dry Stout, que vamos dizer assim, é o começo das stout, que é a stout mais leve, né? Logo depois temos algumas variações, entre elas a Oatmeal Stout, que o grande diferencial dela é que ela vai aveia, para deixar ela com esse mais macia, mais sedosa na boca. E a gente vai até as Russian Imperial Stouts,
que são cervejas extremamente alcoólicas, né? Podem chegar a 12, 13% de teor alcoólico. Muito mais fortes, muito mais amargas, né? E com características, todas essas características que falamos, mas muito mais acentuadas. Eu sempre falo que as cervejas especiais, ela tem a mesma linha de raciocínio do vinho, né? Ela tem os seus aromas, as suas harmonizações, e normalmente a cerveja já vem ali no rótulo com algumas orientações com o que ela harmoniza, né? Hoje já está mais comum isso, né, Thiago? Perfeito. Hoje, se for pegar o rótulo, né, de algumas cervejas, né, como é o caso dessa aqui da Berg Pargo, ela já tem, né, com o que ela harmoniza, qual que é a escola dela. E tem alguns pontos importantes também, chefe, que eu acho que é legal falar, que às vezes o pessoal se confunde, porque a gente tem 3 grandes classificações de todas as cervejas, que é o ABV, que é a graduação alcoólica. Temos o EBC, ou SRM, que é a coloração. Então tem uma escala para isso. E temos o IBU, que é o nível de amargor. Então, quanto maior tiver ali a porcentagem de IBU, mais ela tende a ser mais amarga. Um exemplo, essa cerveja que nós estamos tomando, ela tem 18 IBUs. Então, é teoricamente baixo. Ela não é pode sentir que ela não é uma cerveja amarga, ela está muito mais para um lado de sobressair os maltes escuros que ela tem. Muito bom, por sinal. E o EBC dela, que daí a coloração, é 95. Um EBC alto, porque ela é... Ela é quase uma cerveja escura, para quem... Vamos dar um exemplo da cerveja mais comum? Isso. Uma Caracu. Exato, uma né? Caracu. Eu tô falando uma marca, mas uma Mouse Beer. Uma Mouse Beer também é uma cerveja escura. Então, contra a luz, tu olha que ela tem notas um pouco marrons, assim. Então, ela não é 100% preta, né? Porque ela pode ficar mais preta. Mas olhando assim... E aí vai para aquele modelo, aquele estilo que é mais forte. Isso. Daí tu entra na Imperial Stout ou Russian Imperial Stout, que daí elas chegam a ser... um preto absoluto, assim, parece um petróleo, e até mesmo a viscosidade da cerveja, tu percebe ao servir, ao virar, que ela chega a ser mais grossa, mais carregada. A primeira vez que eu provei uma stout foi aquelas de latão grande que tinha uma bolinha acho que é de... Quando você abre a bolinha, ela solta uma Guinness. Isso. Com nitrogênio. Com nitrogênio. Sim. Quando você abre, aí que o nitrogênio é misturado na cerveja. Foi a primeira stout que eu provei nesse estilo. A Guinness, acredito que é a stout mais famosa do mundo, né? Então, ela tem justamente essa diferença. Tu pega uma lata e tu vira, tu sente a bolinha de nitrogênio. E quando você serve ela, tem uma forma... também de servir, e ela é legal servir daí a lata inteira, semelhante ao que se faz com as Weiss, né? Também você serve a cerveja inteira, e ela faz uma cascata bem bonita, se você serve ela da forma correta. Então, ela faz o corpo, faz a espuma, e depois ela faz uma cascata ao redor, assim. É uma cerveja bem legal, né? Ela é uma das referências dentro do estilo, e tem bastante marketing envolvido nela, em cima dela, né? Porque não faz muito tempo que hoje já é só cerveja artesanal, a maioria dos restaurantes, bares, enfim, as próprias cervejarias já vão para esse lado de abrir o seu próprio bar lá para a pessoa chegar e provar as cervejas que estão sendo produzidas ali. Mas não faz muito tempo que se tem essa cultura, né? Já que se vem falando muito disso, né? É um movimento que logicamente ele vem de outros países, né? Europa e Estados Unidos, onde começaram a surgir os brew pubs, que são bares, como você falou, que em vez de você comprar cerveja comercial e vender, há uma produção local mesmo, de um estilo específico, às vezes usando ingredientes locais também, e eles valorizam muito isso é muito legal, e eu gosto muito desse movimento. Sempre quando eu tenho a oportunidade de viajar ou ir para outra cidade, eu sempre busco esses locais, porque eles são muito ricos em cultura,
em história, entender o porquê daquilo, e são experiências sensacionais. Como que o cervejeiro chegou naquela ideia, ou como que o dono quem está produzindo, né? Perfeito, é porque a cerveja ela tem uma possibilidade de variação tremenda, porque são muitas etapas, toda a seleção de insumos que é feito, o tipo de equipamento que é usado. Então eu até brinco e comento com o pessoal que tem bastante cervejaria que fica com bastante receio de, putz, se a minha receita da minha cerveja vazar, né? Se eu perder a minha receita e for... Dificilmente outras cervejarias e outras pessoas vão conseguir reproduzir. Porque são tantos detalhes, às vezes 1 grau a mais no processo de fabricação, no processo de fermentação, um ingrediente que tu coloca um pouco a mais, um pouco a menos, em qual momento que você coloca aquele ingrediente, muda completamente. Tem uma cervejaria bem famosa e bem legal que chama Brewdog. E eles têm uma cerveja deles que é a mais famosa, que é a Punk IPA. É uma cerveja com um rótulo azul, bem bonito, é uma cerveja muito famosa. E eles, no site deles, se você entra, tem as receitas de todas as cervejas deles. Olha, ou seja, pode tentar fazer. Pode tentar fazer. Então eles falam assim, ó, tá aqui, ó, tá todos os nossos ingredientes, tá tudo aqui. E por que isso? Como eu falei, eu posso até comprar tudo. A questão da água, né? Muita gente se esquece, mas cerveja é 96%, 97%, mas mais de 90% é água. Então, o tipo de água influencia completamente no resultado da cerveja. Então, se a pessoa lá está produzindo com um tipo de água, eu venho para cá e produzo com outro, eu já vou ter uma outra cerveja. E já vem aquela lei da pureza, já vem por isso, né? Porque já eram águas contaminadas antigamente que estava atrapalhando a produção de cerveja, e aí fizeram a lei da pureza, né? Que não podia colocar outras coisas no meio, algo assim. A lei da pureza alemã, na verdade, ela surge por uma questão extremamente política e de controle na Alemanha. Porque a escola alemã é uma escola extremamente rígida na produção de cerveja e queria controlar. Justamente, não, cerveja é só água, malte e lúpulo. Não pode pôr mais nada. Não pode pôr mais nada. Diferente se a gente vai hoje para uma escola belga, que é uma escola, que é uma das minhas escolas cervejeiras favoritas. Até eu falei para você que a gente recentemente, na Berg Pargo, ganhamos uma medalha num estilo belga, que é a Saison. Só que infelizmente não tínhamos para trazer aqui. Queria trazer uma Belgian Saison, que daí, Saison é uma cerveja, quase todos os estilos belgas permitem a adição de muitas coisas. Especiarias, mel, canela, frutas. Então ela permite você brincar indo totalmente ao contrário daquela lei de pureza alemã que meio que restringe, né, o uso de ingredientes no processo. Porque a grande mídia, vamos dizer assim, das cervejas, eu digo comuns, elas fazem a propaganda em cima. A minha é puro malte, porque vem dessa escola. São os cereais malteados, né, porque teoricamente também tem um grande marketing envolvido. Eu sou do marketing, então posso falar com bastante propriedade disso. Mas é uma inverdade você falar que cerveja puro malte é melhor que uma cerveja que não é puro malte. Porque cervejas, vamos voltar à escola belga, tem cervejas maravilhosas que não é puro malte. Tem outros cereais envolvidos no processo que não são. Então, que ponto chegou a isso, que o puro malte é a melhor cerveja para se tomar? Em que momento isso a mídia se colocou, né? Vamos dizer assim. Eu creio que provavelmente foi em algum momento de alguma grande marca que chegou no mercado, principalmente no mercado nacional, quis começar a abocanhar o seu share de mercado, né, conquistar novos consumidores e fazer com que eles trocassem de uma marca para outra. Então, aí você começa a fazer campanhas, começa a falar que isso é importante. Naturalmente, algumas pessoas começam a levantar essa bandeira. E começam a pesquisar também o que é. Começam a levantar a bandeira. Não, a partir de agora, eu só vou tomar cerveja puro malte.
não vou mais tomar as outras porque elas não são. Daí começaram, né? Eu recebi inúmeras figuras. Não, essa cerveja aqui é tanto de milho, tanto de malte e tal. Beleza, pode ser justamente que essa cerveja que vai bastante milho foi colocado ali para baixar o custo de produção e talvez não gerou uma cerveja tão boa. Mas isso não quer dizer que você, utilizando esses ingredientes, você não vá produzir. Dosando na quantidade certa, com certeza você vai também chegar num bom resultado. Mas aí entrou a força da mídia, a força do marketing, que ganhou, né, o gosto popular, chamou a atenção de diversas pessoas, levantaram essa bandeira e foram. Até teve alguns casos de algumas cervejarias que começaram daí a falar, não, a nossa é duplo malte. Mas é triplo malte, tem... Um exemplo, eu não sei ao certo, né? Um exemplo é essa Stout, mas com certeza foi mais do que 4 ou 5 tipos de maltes diferentes para produzir. E não precisa falar que ela é triplo, duplo, para dizer que ela é boa. Mas foi uma jogada de marketing, não. Essa aqui é a nossa duplo malte. E ficou teve um momento aí que ela, né? Ela ficou, explodiu. Principalmente na pandemia aí ela explodiu de uma maneira que então, chegou para... Sempre é bastante informação, né? Depois que tu começa a entender, estudar mais e ver a fundo as coisas, tu começa a perceber como que mais ou menos funciona todo esse mercado. Eu lembro que na época que começou, uma das primeiras, acredito que pode ser que eu esteja falando... Mas a Eisenbahn foi uma das primeiras que começou a meio que lançar esse mais para o mercado, né? A Eisenbahn, ela surgiu como uma cervejaria bem... com estilos diferentes. Acho que a Eisenbahn, provavelmente Eisenbahn ou Bierbaum, devem ter sido uma das primeiras cervejas diferentes que eu tomei. Eu tomei a Baden-Baden também, uma das primeiras, assim, foi entre as 3 ali. Eu não me recordo, mas eu tenho quase certeza que foi ou Eisenbahn ou Bierbaum, que na época, como você falou que patrocina o programa, o Caetá trouxe. O Caetá foi um dos pioneiros aqui em Concórdia a começar esse movimento de cervejas diferentes e artesanais. E a Eisenbahn, quando surgiu, ela não existia Pilsen da Eisenbahn. Né? Ela tinha a Pale Ale, né? Que era uma English Pale Ale, que era um rótulo verdinho. Tinha a Weissbier, que era um rótulo mais amareladinho. Aí depois ela lançou, se eu não me engano, a Weizenbock. Daí lançou a Coach, que também é um estilo alemão. Depois ela começou a lançar alguns estilos americanos. Ela lançou uma Session IPA. E daí depois, quando ela foi vendida, se eu não me engano, para Brasil Kirin. Não me lembro também qual que é que seja também. Daí sim ela lançou, teve que entrar no mercado. Teve que entrar no mercado da cerveja Pilsen, né? Que hoje ela já produz também em grande quantidade. Mas foi uma cervejaria que não perdeu muito a qualidade das artesanais. Hoje ela já é industrial. Uhum. Muito, né? Já é uma grande indústria. Mas ela não perdeu muito essa essência. Só que ela ficou tradicional. Ela começou a migrar muito. Agora tem aquela Underfield, que não é filtrada. Sim. Por isso são as variações. Uhum. A mesma cerveja, só que servidas de alguma maneira diferente. Provavelmente o processo ele é bem similar, mas dentro da indústria tu pode fazer um processo de filtrar ela para clarificar. Para ela ficar uma cerveja translúcida, transparente, como comumente o brasileiro gosta, né? Uma cerveja amarelinha, douradinha, espuma branquinha e, cara, tu olha assim, tu consegue ver do outro lado, né? Uma cerveja translúcida. E ali, provavelmente, eles tiraram esse processo de filtragem, então ela fica uma cerveja um pouco mais turvinha. Mas provavelmente, eu não sei, talvez é a mesma cerveja sem um processo. Tiagão, eu sempre cresci falando, cerveja tem que ser estupidamente gelada. Vamos desmistificar isso? Vamos lá. Essa também é uma boa discussão, porque, como você falou, eu sempre falo, a minha mãe, ela gosta da cerveja 5 segundos antes de congelar, sabe? 5 segundos. Limite do limite. 5 segundos antes de congelar, ela gosta que é aquela cerveja quando você toma, tu nem sente
aroma, sabor nenhum, porque ela tá tão gelada que ela inibe. Ó, aquele vaporzinho do gelo. Não, e inibe todas as suas papilas gustativas. Então, as cervejas comerciais, eu acho que também isso foi fruto do marketing, tá? Por quê? Porque se você pega uma cerveja dessas quente, abre e tenta tomar, tu não consegue. Não tem. Daí você pega uma cerveja como essa aqui, uma stout. A gente tá tomando aqui, ó. Tá esquentando. Ela tá aflorando. Tá melhorando. Tá melhor, exatamente. Então, você consegue sentir mais coisas agora. Exato. Mais aromas. Perfeito, é isso. Então, cervejas muito comerciais e com receitas mais simples, o que acontece? Tem que tomar nesse formato, tem que tomar elas extremamente geladas, porque o que você quer ali é quantidade sem sabor, sem apreciar. E se você vai tomar, quando ela começa a esquentar... Você quer trocar. E ela começa a ficar verdadeiramente ruim. Ela começa a aparecer como ela é. Exatamente. Começa a aparecer todos os defeitos aí devido provavelmente aos insumos usados. E essas cervejas com uma elaboração muito, muito maior, exatamente, você pode até começar tomando ela... eu gosto de tomar assim, não extremamente gelada, mas pelo menos uma cerveja no nível fresco e apreciando ela com calma até que quase ela fique a temperatura ambiente. Porque tu vê a evolução da cerveja. Tu vê como ela vai desabrochando, como ela vai soltando mais aromas, mais sabores. Então, devido a todo esse cuidado, esse carinho que se tem em ter bons insumos que valorizam o estilo. Sabe que em 2007 eu trabalhava ainda como garçom e veio muito forte a questão vou falar a marca, da Heineken no Brasil. E na época ela estava lançando a Heineken de 600, que não existia em lugar nenhum, né? E no Brasil porque era só long neck. Eles vieram com a Heineken 600. E veio com a proposta de que a Heineken 600 era menos amarga que a long neck. Por um bom tempo ficou isso, eles batendo em cima disso nos bares e restaurantes para a gente vender dessa maneira. E eu lembro de ter atendido um grupo de europeus e o cara chegou e falou: quero uma Heineken long neck sem gelo, quente. Eu olhei e falei, pra mim aquilo era novo. Falei, tá bom. Trouxe, servi e ele tomou aquilo como se... Tranquilamente, bem Sim. tranquilo. Ele e mais 2 pessoas na mesa tomaram também. Aí depois eu perguntei, eu falei, viu, mas não é ruim tomar cerveja quente? Ele falou, não é que tá quente, tá numa temperatura, hoje tá meio friozinho, não tá tão calor. Sim. Tá na temperatura que a gente toma lá. A gente toma sem gelo. Daí ele falou, é só vocês brasileiros que tomam cerveja gelada. Ele falou bem assim. E a Heineken, né, que você citou, é uma cerveja muito boa. Essa com certeza. Essa você pode tomar ela a temperaturas mais baixas, que você não vai sentir. Dentro do processo de sommelier, de avaliação, tem algumas notas, quando elas são indesejadas, nós chamamos de off flavors, né? Então, essas cervejas como a Heineken, tu pode tomar ela que você não vai sentir off flavors evidentes. Nas outras, talvez você comece a sentir oxidação, algumas notas de envelhecimento, papelão, coisas assim, mas por causa justamente dos insumos. Não é que você vai sentir, mas você pode estar sentindo tomando ela numa temperatura uma temperatura ambiente, né? Não uma temperatura tão gelada assim. Quando toma gelado, tu não vai sentir. Você tá sentindo só aquele líquido gelado, gaseificado. E tá ótimo, né? E tá tudo certo. Mas voltando a essa questão de temperatura, cada estilo, tu vai ter faixas de temperatura ideal para consumo. Então, um exemplo, as stouts normalmente são cervejas que podem ser consumidas em temperaturas mais altas tranquilamente. Eu já vi alguns rótulos dizendo que para servir de 8 a 12 graus. Então, aqui também tem uma recomendação. Deixa eu ver se nessa aqui temos. Que daí, nessas temperaturas, ele entende que você vai ter
tudo que eles queriam entregar realmente dessa bebida. Mas Abaixo disso, já acaba escondendo. Sim, perfeito. Mas essa aqui pode tranquilamente tomar ela de 8 a 12 graus, que vai ser uma excelente experiência. Essa aqui nós não comentamos, chefe, mas essa Oatmeal Stout, trouxe ela justamente que ela foi uma cerveja que foi premiada esse ano. Olha que legal. No Festival Brasileiro de Cerveja, que aconteceu eu acredito que foi no de Balneário, porque esse ano teve 2 campeonatos, teve em Blumenau e em Balneário, então, mas foi medalhista de prata, né? Então, uma das referências dentro do estilo Oatmeal Stout este ano no Brasil. Olha que legal. E a Saison, que eu falei antes, né, que infelizmente não consegui, também desse ano, ganhamos a medalha de bronze dentro do estilo Belgian Saison, que daí é um estilo da família belga, do estilo do Saison. É um estilo, posso dizer que é a Pilsen dos belgas. Por que a Pilsen dos belgas? Porque ela é uma cerveja dourada, uma graduação alcoólica não tão elevada, normal, mas as leveduras belgas, elas sempre trazem uma esterificação, um frutado, uma picância diferente. Tanto vai tomar ela é uma cerveja legal, bonita, né? Bem parecida com uma Pilsen, mas quando você toma você sente essa picância, esse frutado. Totalmente diferente do que a gente está acostumado. Totalmente diferente. E o que as pessoas falam às vezes, mas foi adicionado algo? Naquele caso, não. É a levedura específica, um tipo de cepa de levedura que produz isso na cerveja dentro do processo de fermentação. Tiago, o papo tá bem legal, a gente falou nessa primeira parte sobre a Stout, mas eu vou só chamar os nossos recadinhos e a gente volta já. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Sou fã de descontos, fã de selinhos eu sou. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos é fã do Caetá. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos e fã do Caetá eu sou. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Fã de selinhos Caetá compra e ama economizar. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo? A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando um pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural, resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Voltamos aqui nos estúdios. Tiago, falávamos
no nosso intervalo aqui referente a essa outra, a Red IPA, né? Exato. Essa aqui foi uma cerveja, foi bem legal, como a gente estava falando, porque foi a primeira medalha da cervejaria e surgiu justamente naquela história que a gente contou no início, né? De uma ideia dos proprietários da Berg Pargo, que é o Henry Kirsch. Pô, aproveitar já e mandar um abração pra galera lá da Berg, o Henry, o Du, o Jair, que é o mestre cervejeiro, grande parceiro, o Matheus e toda a galera lá, que sempre quando eu vou pra lá, assim, sou recebido extremamente bem e que enviaram essas amostras pra gente estar degustando aqui. Obrigado a Berg. E a Berg fica onde, Thiago? A Berg hoje ela tá com a fábrica em Ipira, né? Bem próximo ali, Ipira e Piratuba, só tem a divisão por uma ponte, né? Então, se você tá vindo de Piratuba, indo para Ipira, logo que você passa a ponte ali, você pega a esquerda, vai costeando o rio e você chega lá na cervejaria. Quem quiser visitar, tem um beer garden lá, um bar maravilhoso, todo de madeira, assim, sensacional. E em anexo, daí tem a fábrica. Então, quem quiser ir lá visitar, pode fazer uma visita guiada na fábrica, conhecer um processo de fabricação. Lá é um processo industrial, tem todos os equipamentos, os fermentadores. Então, hoje já tem uma estrutura muito boa e bem preparada para produção em grande escala, com todo o processo controlado. E o nome... A Fúria? The School. Então, esse nome foi o seguinte. Nós fizemos a cerveja, provamos ela, e na primeira versão, quando a gente vai fazer uma cerveja, a gente sempre faz na panela, na panelinha. Mesmo na fábrica? A gente faz porque, imagina, tu vai fazer uma cerveja experimental 500 litros. Sim. Se der errado. Então, normalmente, a gente faz para testar, vai lá e faz na panelinha a primeira para testar. Daí, vai lá, faz todo o processo. Hoje, um processo de fabricação de cerveja, pessoal, para vocês entenderem, não é rápido, né? Porque ele demora, em média, posso falar assim, que de 3, 4 a 5 semanas. Nossa, do processo inicial até ela estar pronta para tomar. Então a gente fez a primeira versão, experimentamos, daí, lógico, né? É por isso que a gente já faz um teste pequeno, porque daí tu já fala, ó, vamos mexer nisso, alterar isso, né? Tu já tem algumas características que você quer acentuar, reduzir, melhorar, arredondar. E daí, legal, daí ajustamos a receita, daí fizemos um processo industrial e mandamos para o concurso. Daí veio a excelente notícia ali que a cerveja foi premiada. Falei, agora temos que fazer a produção dela, um nome, marketing. Daí o Henry falou, Thiago, você que gosta dessa parte de marketing aí, pensa aí. Eu falei, putz, legal. Eu gosto muito da cultura nórdica, cultura viking, vocês podem ver pela minha barba. Eu falei, cara, vou começar a pesquisar sobre a cultura nórdica para tentar encontrar um nome, mas que faça sentido com o estilo da cerveja. Daí agora é legal que a gente já pode entrar num outro assunto, que daí eu falei assim, cara, onde que eu vou pesquisar? Cara, vou usar inteligência artificial. Olha que legal. Fui para inteligência artificial, comecei a trocar inúmeras ideias com ela para entender nórdico, nomes, símbolos, né? E daí ela foi começando a falar algumas coisas. Eu fui pegando aquilo, fui pesquisando no Google, fui entendendo, até que cheguei no nome de uma figura mitológica, que é o Skull, que é esse lobo que temos no rótulo. Isso. Temos um lobo, e esse é um lobo que ele persegue o sol. Até essa história está contada aqui, ó. Skull é o lombo da mitologia nórdica que persegue o sol. Daí, esse nome representa a intensidade e o calor do lúpulo com o malte avermelhado de uma Red IPA. Então se criou... Quase um poema. Se criou um conceito. Sim. Né, em cima juntando a cultura nórdica e a questão do lobo que persegue o sol. E daí
ou a Fúria, né? Porque ela é uma cerveja diferente, ela é uma cerveja que ela te engana, porque quando a gente vai servir ela, para quem quiser alcançar aqui a taça, já posso servir. Ela engana porque quando você está servindo ela e você olha, você pensa que vai ser uma cerveja maltada. Porque olha só. Realmente bem marrom, né? Você olha assim, você pensa, pode ser uma Viena, uma Red Ale, uma Amber Lager. E daí, só espera um pouquinho, vamos sentir o aroma dela juntos antes de você. Porque o legal dessa cerveja é isso mesmo. Você pega, você olha a cor dela, você começa assim a ter uma impressão. Pô, é uma cerveja maltada. Daí você vai pro... Nossa. Você vai pro nariz... Ele já dá outra... Já muda totalmente. Já muda totalmente. É o quê? É um frutado. Cara, que você consegue sentir maracujá, um pouco de manga, uma pegada de abacaxi. E daí... Você vai no paladar... Ela traz uma refrescância, ela traz um amargor, que não é um amargor acentuadíssimo. Que não fica persistente. Mas principalmente é esse frutado, esse lupulado, essas notas tropicais que são provenientes do lúpulo. Nossa. Então é uma cerveja que ela é muito legal e que ela se fala, ela engana algumas pessoas que tu olha com uma impressão, tu pensa, essa aqui vai ser uma cerveja maltada. Daí, no aroma ela já é diferente e no sabor ela surpreende ainda mais. Muito boa mesmo. Não, e realmente, quando você olha assim, você fala, não, é uma cerveja, eu sempre brinco, é uma cerveja tranquila de tomar. Quando eu falo tranquila de tomar, é porque ela vai ser leve e tal, e não, né? Não. E essa aqui é uma cerveja que ela já tem um ABV um pouco mais elevado, né? Um exemplo, essa aqui tem um IBU 49. Né, em comparação com a Stout, antes era 18. EBC 28, né, ela é bem mais clara. E ela tem 5,7 de graduação alcoólica. Então, aí a Stout aqui tinha 4,9. Quase o dobro, né? Então tem um nível alcoólico maior. Só que é uma cerveja com um drinkability muito bom. Né? Era uma cerveja que você toma um gole, logo na sequência... Ela já pede um próximo gole, harmoniza muito bem com muitas coisas. Um exemplo que a gente tem essas com bacon, mini pizza com bacon, combinaria muito bem com um hambúrguer, com um churrasco. Falar com churrasco, mais gordurosinha, assim, uma carninha mais gordurosa. E cairia perfeitamente, iria cortar a gordura, iria pedir um próximo gole, você já pega mais um pedaço de carne. Então é uma cerveja que você pode tomar, um exemplo, num almoço de domingo com os amigos, né? Cuidar, né? Lógico, a graduação alcoólica dela é um pouco maior, mas é uma cerveja bem legal. Bem divertida de tomar mas olha só, surpreendente. Eu acho que o interessante das cervejas artesanais, eu digo artesanais, mas né, nesses estilos, são as histórias que tem por trás da criação da cerveja. Acho que todas as cervejarias têm uma essência do que está fazendo, né? Sim. Então ele não está simplesmente... acho que isso que me fez buscar um pouco mais as cervejas artesanais, porque não é simplesmente chegar lá, fabricar, porque isso aqui vai me dar lucro. Claro, são empresários, as pessoas estão lá e tudo mais, mas é algo que você busca um norte, tem uma história para você chegar nisso daqui. Sim. E eu gosto muito disso, de trazer dentro do marketing a gente chama de storytelling, que não é a cerveja pela cerveja. É o conceito, é a história, é você ter um storytelling para você contar e poder aproveitar uma experiência completa. E qual que é a tua sensação participando de todo esse processo? Quando você começa esses projetos, não tem muito... como que eu posso dizer? É algo que completa, né? É algo que me faz extremamente feliz. Hoje é um hobby.
né, eu não sou profissional disso, o meu dia a dia não é esse, é um hobby, mas participar de um projeto desses é um privilégio, porque para mim, assim, sabe quando você está fazendo algo que você gosta muito e você faz aquilo com carinho, faz com amor, faz com dedicação. E tem o reconhecimento. Faz com pesquisa, porque muita gente acha, é fácil. Não, é muita pesquisa, é muito estudo, né? É livros, e é muito... Você tomar cerveja, eu acho que a gente já passou daquele momento, pelo menos eu, acredito que você também, né, Chef Sidney, de tomar em quantidade. Exatamente. Hoje, eu dou muito mais preferência para tomar qualidade, pouco, né? Experimentar, gostei, não gostei, experimentar outra, e não ficar num processo assim de, putz, vou ficar uma tarde inteira bebendo um estilo comercial. Não, cara, eu prefiro tomar uma do que tomar 10. Então, uma cerveja muito bem elaborada. E agradecer, né? Agora acho que é um momento legal, a Berg, Pargo ali, por essa oportunidade, né? Essa confiança de parceria que tem. Eu esqueci de mencionar antes, bem importante, chefe, o Eric, né? O Eric é o representante aqui local da Berg Pargo, que nos auxiliou no processo de trazer essa cerveja para cá. Então é um grande parceiro, uma pessoa, gente boníssima, né? Que a gente pode contar sempre, que faz parte da Berg Pargo também. Show, obrigado, Eric, por ter trazido aí para nós essa... Porque, cara, tá espetáculo. E assim, como você falou, o privilégio de participar e quando é feito com amor, e por mais que for por hobby, o reconhecimento veio, né? Medalhista. Não, então... e aconteceu, foi 2 casos bem semelhantes, tanto a Red IPA como a Saison. A Saison também foi um processo que surgiu uma ideia, né, de produzir uma cerveja belga e tudo mais, aproveitando coisas que tinham na cervejaria, né, de insumos e tipos de levedura. Foi lá, fizemos o processo, estudamos, pegar o guia, o que diz no guia, né? Porque é muito importante você seguir o que está na cartilha, porque é o que os juízes vão olhar, vão provar e julgar. Então vamos tentar fazer assim, vamos fazer dessa forma, vamos armazenar assim, ler a cartilha, destacar os pontos principais e daí sim tem a parte de execução dela, seleção e tudo mais, e chegar no resultado. E hoje você falou que você produz também, mas Concórdia tem a Servacon, né? Temos a nossa associação. Que faz isso, mas são cervejeiros, como que chama? Artesanais. Isso. Mas que tenha os equipamentos eu faço em casa, por exemplo. São cervejeiros artesanais caseiros, né? De Concórdia e região. O grande objetivo da Servacon é a gente sempre proliferar a cultura cervejeira, o que a gente estava falando antes, né? O beba menos, beba melhor, né? Trazendo cursos, capacitações, encontros. Este ano nós estamos vivendo na Servacon um ano bem legal, diferente, onde está tendo um concurso dos cervejeiros caseiros. Então, como que esse concurso aconteceu? Ele foi dividido em 4 etapas. Cada etapa era uma escola cervejeira. Então nós começamos no início do ano com a escola alemã, no qual foi o estilo definido dentro da escola alemã, foi o estilo Vienna Lager. Então os cervejeiros que queriam participar produziam a Vienna Lager deles, enviavam para o concurso e ele era julgado pelas pessoas que participavam da confraria daquele dia. Eu não lembro se foi nesse, mas eu participei de um. Foi do Vienna, exato. Isso, foi do Vienna. Interessantíssima experiência, muito legal. Daí teve o segundo, que foi da escola inglesa, que daí foi uma English Porter, que é uma cerveja similar, vou falar similar à Stout, mas ela tem as suas características diferentes, né? É um estilo diferente, mas é a English Porter. Recentemente tivemos a escola americana, que daí foi a American Pale Ale. Então, que nessa eu consegui participar, da English Porter eu não consegui. Enviamos a nossa amostra lá. Esse que é o mais legal. Nós fomos para a confraria, colocamos a nossa amostra lá, só que a degustação, ela é às cegas. Não sabe qual que é a tua? Eu não sabia qual que era a nossa. Então, tinham 6 cervejas
né, que é servido uma amostra, né, 100 ml aí para cada pessoa, e você vai provando, fazendo essa análise que a gente fez, né? Primeiro, análise visual, né? Aroma, sabor, impressão geral, e daí você avalia, né? Então a gente avaliou lá a nossa cerveja, não sabia qual que era a minha, qual que era a do amigo, então foi uma experiência bem bacana. E tem até um guia de cor, né, que você segue lá para você ver se a cerveja está dentro das cores daquele estilo, né? Isso, você pesquisa ali no Google, né? Guia SRM, o guia EBC, vai aparecer uma régua, né? Desde do amarelo clarinho até o preto petróleo. E ali tem dizendo a qual estilo pertence àquela coloração, né? Tem uma características. Tem né? uma base ali de estilos que entra de cada cor ali de cerveja. Até eu quero mandar um abraço também pro Ricardo. Tava com ele ontem conversando da Servacom, né? Ah, legal, grande Ricardo, sim, o Ricardo faz parte, eu também faço parte da diretoria da Servacom. O Ricardo, esse ano aí, que tomou a frente do concurso, então ele que é o organizador, né, que tá fazendo tudo isso, né, organizando, movimentando o cenário, o que é muito interessante, porque o interessante desses concursos é que o quê? Cara, que por mais que você tá começando, que você faça a cerveja, coloca lá, porque esses feedbacks que você recebe só vão fazer você melhorar. Porque às vezes tu faz uma cerveja e todo mundo, queira ou não queira, tem um certo ego. Sim. Pô, fiz a minha cerveja, eu tô gostando, pô, a cerveja é boa. Mas daí vai pra uma pessoa, ela toma, ela fala assim, cara, talvez se você melhorar isso, ajustar isso, talvez aconteceu isso, com pequenas... Eu, como cervejeiro caseiro, eu cresci muito mesmo conversando com os cervejeiros artesanais mais antigos, que produzem há anos. Então, tu vai lá, às vezes, uma dica que o cervejeiro te dá, pô, já te economiza e melhora a tua produção de uma forma, assim, gigantesca. E agora, por último, né, a última etapa que nós vamos ter em novembro, daí vai ser da escola belga, que vai ser a Belgian Triple, né, que é um estilo bem clássico da escola belga, um pouco mais, cerveja mais alcoólica, aí na casa dos seus 8%, 9%. Então vamos ter aí mais um encontro para fecharmos o ano. E daí, em dezembro, provavelmente, vai ter o encerramento da Servacom, que vai ser divulgado qual que foi o melhor de cada estilo, né? Vai ser, porque por enquanto a gente não sabe. Ninguém sabe quem ganha, como que tá a pontuação da torcida, ninguém sabe nada. Só o Ricardo. Só o Ricardo que é o organizador, e o resto ninguém sabe. E vai ter a Best of Show, que vai ser daí a cerveja que recebeu a maior pontuação entre todos os estilos, que daí vai ter toda uma premiação especial para ela. Muito legal. E eu participei, jogo assim, ó, harmonizado, sempre tem harmonização ali da gastronomia junto. Então você vai provando, depois você come alguma coisinha junto, aí vai. E os estilos não parece, mas quando chega ali tudo junto, você fala, é tudo igual. Aí quando vem lá, quando eu fui, tinha a cartilha certinho, já com as cores ali. Uhum. Aí quando você começa a olhar o guia, né, o padrão ali, e olhar os copinhos que estão na tua frente, você começa a ver que tem 4 cervejas totalmente diferentes aqui. Isso aí. Mas seguindo o estilo, dentro da escala, sei lá, de 1 a 4, os estilos de cores ali, tá todas dentro do estilo. Aí você vai lá e anota, que tá dentro da cor. Aí amargor e tal, todos os itens você vai tomando e vai... E por muitas vezes, você tomava você fala, tá parecida com aquela. Mas por quê? Porque seguiu a mesma linha que tem dentro do estilo. Exato. O legal é que sempre se tenta trazer uma cerveja comercial que é referência naquele estilo. Então, vai ter agora da Triple. O Kleber, lá da Estação do Lúpulo, ele que é o sommelier que faz o processo de acompanhamento junto com o Ricardo, ele sempre procura trazer uma cerveja, uma Belgian Triple comercial, que é referência. Então tu vai ler o guia, tu vai tomar referência. Legal, então grava,
Na tua cabeça. Agora vai degustar as amostras. vai degustar as amostras. Qual que tá chegando, o que a referência diz e o que diz no guia. Então, pô, é um momento de diversão, de aprendizado. Porque tu vai aprender como que funciona o julgamento também, né? Desses concursos, né? Porque segue um padrão também, né? De como funcionam os campeonatos fora e tudo mais. Os concursos, eles são muito bem estruturados hoje. E para você ganhar um prêmio, nunca é em vão, porque tu tá fazendo um julgamento, normalmente se divide em mesas. Então, cada um vai fazer a sua avaliação e vai se ter um parecer de notas. Normalmente se vai de 0 até 50, ou de 0 a 100. Se houve uma variação muito grande da nota inicial, da nota mais baixa e mais alta, a mesa tem que discutir e chegar num acordo. Porque não pode existir uma variação dentro de uma mesma amostra. Eu falar que a cerveja é nota 3 e você falar que é 10. Não pode existir. Então tem uma metodologia, tem todo um processo bem super criterioso para você chegar até uma cerveja que ela é medalhista, premiada e que fica como referência do estilo. Tiago, falando um pouquinho agora, nós falamos até agora, programa quase inteiro do seu hobby, né? Mas o que você tá realmente todos os dias, diariamente, é no marketing, mais focado em que área do marketing? Então, eu sempre falo que no início da minha carreira eu comecei como um profissional de tecnologia. Então eu achei que eu ia ser esse profissional de tecnologia, principalmente a parte de desenvolvimento de software, minha vida toda. Mas a vida vai levando a gente para caminhos diferentes e há quase 16 anos atrás, né, recebi um convite para fazer parte do time da Única Propaganda, que naquele momento já era uma agência consolidada, já tinha mais de 10 anos de mercado, mas o processo digital, processo web, de sites e tudo mais estava nascendo. Então fui convidado, entrei, começando com a parte de desenvolvimento de sites, portais, vi esse universo de marketing digital, que na época não é que nem hoje, né, chefe? Sim, hoje... Na época tinha Orkut ainda, o Facebook estava nascendo, não existia Instagram. Não tinha IA. Não tinha IA, era totalmente diferente. Mas eu vi que esse universo era um universo muito rico, né, e um universo muito legal. Eu comecei a estudar e me aprofundar. Daí, sempre falo, ninguém falava de marketing digital. Falava de marketing. Era marketing. Daí a galera foi começando a usar esse termo, marketing digital. E eu comecei a me aprofundar, a estudar, a ver como que as plataformas funcionavam, como que era o comportamento. Quando surgiu a parte dos patrocinados, da parte de ads, né, do como eu vou impulsionar a minha publicação, cara, eu ia procurar material na internet e não encontrava nada. Pouquíssimas pessoas faziam isso. Eu me lembro que eu fui na biblioteca do Senac, na época, pegar livro. Pegava livro, tinha livro lá de Google AdWords, que hoje nem é mais AdWords, hoje é Google Ads. Na época não era Meta, né? Só existia Facebook, era Facebook Ads. Pegar livro para aprender, para estudar, para começar a fazer isso, começar a oferecer isso para os clientes, que eles viam assim, mas será que eu vou... Será que vai dar retorno? Será que eu vou pagar ali para aparecer mais dentro do Facebook? Será que vale a pena eu pagar para eu aparecer no YouTube? Será que isso dá retorno? Todo mundo... Mas isso que nem eu tô falando, há 15 anos atrás. Que era outra visão. Né? E daí começou um cliente quis fazer, o outro quis fazer, começou a ver que a galera começou a prestar atenção, começava a chamar público, as pessoas comentavam. E desde então, isso só foi aumentando. Então, hoje... eu sempre falo que eu sou muito mais um profissional de marketing e vendas, né, principalmente focado nessa parte de performance digital, do que um profissional de tecnologia. Então é o meu dia a dia hoje auxiliar, né, todas as marcas, ali, todas as empresas da Única, mandar um abração para a galera da Única. Também, eu tô lá toda semana quase gravando. A justamente impulsionar os negócios
de uma forma sadia, com estratégias digitais e sustentável. Então, é o que a gente busca lá e trabalha arduamente, né? Não é só o Thiago, né? Eu sempre falo, às vezes sou eu que estou à frente, eu que estou falando, né? Mas tem um time sensacional por trás, né? Um time que, assim, é muito, muito, muito bom, muito dedicado para a gente conseguir atender todo mundo com muita qualidade. Gente, para quem não... É uma agência gigante, vamos dizer assim. Você vai lá, são vários departamentos, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Porque cada um, como você disse, não é só você. Você é o marketing digital, tem outra pessoa que trabalha com outro setor, para que no final, aquela tua publicação saia, mas dentro de uma agência passa por vários setores, né? Nossa, são muitas pessoas mesmo, começa pelo atendimento, que é a pessoa que está de frente com o cliente, tem o CS, que é o que faz o sucesso do cliente, que é uma pessoa que cuida muito, que faz a ponte. Daí nós temos lá time de conteúdo, time de design, time de correção, time de performance digital, que hoje é o time que eu lidero lá dentro. Tem toda a questão do time administrativo, tem o time de edição de vídeo. Então, assim, é o time de projetos, né? Eu não quero esquecer de ninguém, mas é tantos setores. Nossa, muitos setores. E tantas pessoas, como eu falei, maravilhosas e super dedicadas, que eu sempre falo, é uma engrenagem, sabe? Uma engrenagem colada na outra. Para uma movimentar, a outra tem que acompanhar e todas girando junto para conseguir trazer um ótimo resultado. Trazer o resultado para o cliente final, porque daí é o retorno, é a venda. É o que importa, chefe, porque... marketing, no final do dia, nada mais é do que uma forma da gente atrair as pessoas, chamar a atenção das pessoas por uma empresa, por uma solução, para um produto e que precisa gerar um resultado lá no final. Não adianta eu simplesmente aparecer, mas se o resultado não vir. Não adianta eu olhar lá algo que eu fiz e, nossa, isso aqui eu tive 1 milhão de likes. Tá, mas esse 1 milhão de likes resultaram em quantas vendas no final do dia? Então, no final do dia, o que a gente quer, e isso a Única, como um todo, acompanha muito de perto, é qual o resultado real que isso está gerando para o cliente. Porque eu acho que o grande X da questão está nisso. Você vai, eu quero fazer patrocinado, que hoje, né? Vou fazer um patrocinado. É só turbinar e pagar. Mas o que deu o famoso ROI? O que trouxe de retorno aquele investimento, né? E eu tô sentindo na pele, fizemos um patrocinado agora e eu nunca foi o meu contato direto, sempre o do Espaço Mais, um exemplo. Uhum. E agora, como é questão de cardápio, eu tenho que estar conversando com o cliente. E eu tô com... Que bom! Obrigado, Única, pelo marketing que fez. Estou com uma fila gigante de cardápios para mandar, porque são personalizados para fim de ano, para eventos e tal, através de um projeto que nós colocamos uma ideia e foi desenvolvido e falou, aqui é o caminho, tem que fazer assim, fazer assado para daí chegar a venda para você. Então, só que eu nunca tinha, sempre dá o retorno, o restaurante sempre com movimento. A gente sabe que tudo isso tem vindo dessas ferramentas. Uhum. Mas diretamente, para medir, eu estou conseguindo agora, porque daí as pessoas... Oi, eu vi o anúncio assim, assim, assim. Oi, quero mais informações sobre... Oi. Então, você começa a ver que aquele trabalho dá resultado. E hoje é aquilo que você falou antes, né? O patrocinado, existem N formas de fazer. N estratégias que você pode usar. Então, simplificar isso, que é só clicar num botão e vai dar certo, não vai, porque se você não está com a estratégia certa, com o criativo certo, com o copy certo, com o público certo, e está chegando a mensagem no momento certo pro consumidor, não vai vir resultado. Tem muita empresa ainda que talvez teve uma experiência não tão positiva com marketing digital e não acredita. Fala, será que isso dá resultado mesmo? Eu investi lá aquela vez, 100, 200 reais e não me trouxe nada. Cara, vamos analisar. Por que não trouxe retorno? Como que foi a estratégia? Como que foi feito? Vamos um pouquinho mais a fundo, que eu sempre falo assim, às vezes não é de uma hora para outra. Por quê? Porque cada negócio tem um público diferente.
Não adianta. Todo negócio tem um público diferente. Então, tem que descobrir a forma que aquele público final vai conseguir ver aquilo e vai chamar a atenção dele. Existe uma forma. Com certeza existe. E você vai fazendo. O digital hoje, ele é dinâmico, ele é fundamental a questão de variação e testes constantes, porque eu tenho que colocar todo um arcabouço de estrutura digital, validar o que está dando o melhor resultado, continuo com o que está dando e paro o que não está dando, em tempo real. E o mais louco, né, por isso que quem trabalha com marketing digital não pode parar de estudar nunca. Daí tá dando certo uma estratégia. Daí vem a plataforma, a Meta, o Google, e muda o algoritmo. E aquela ali parou de dar certo. Parou de dar certo. Então, e isso é o que a gente está vivendo hoje, porque constantemente isso acontece todo ano, chefe. A plataforma muda o algoritmo. Então você vem com uma estratégia, putz, o resultado tá bom, tá crescendo. Daí, de repente, começa a cair. O resultado não tá mais acontecendo. Cara, mas é a mesma estratégia. Sim, só que a plataforma mudou o algoritmo, você vai ter que se moldar. Então, se você tem dúvida de como fazer um bom patrocinado, o Thiagão tá aqui, a Única, então pode chamá-los, né? Thiago, onde que a gente consegue entrar em contato com você, falar com o pessoal de casa, com a Única também, fica a tua... Eu acho que o principal canal pode ser diretamente no nosso site, unicapropaganda.com. Lá tem informações da agência, tem uma lista, logicamente, enxuta do serviço que a gente faz, tem algumas provas sociais, tem o contato lá, o WhatsApp, né, que hoje, hoje tudo é muito mais fácil por WhatsApp. E também pode ser nas nossas mídias sociais. Procurar lá, são os principais caminhos hoje que você pode encontrar um pouco do nosso trabalho e se tiver alguma dúvida, chamar a gente para trocar uma ideia. Show. Thiago, quero agradecer imensamente do fundo do meu coração a tua presença, foi um Entre Taças espetacular, a gente teve experiências muito boas com essas cervejas que você trouxe, quero agradecer pela tua presença. E vou trazer o Thiago novamente, futuramente, para falar só sobre IA. Que o cara é um gênio nisso, hein? Pô, chefe, obrigado pelo convite. Passou extremamente rápido aqui o nosso papo, né? Porque fluiu, porque a gente tá falando do que... assuntos que a gente gosta. Hobbies e assunto profissional, porque o profissional, você começa a falar de digital aqui também, eu não paro mais, porque eu amo fazer isso, é o que eu amo fazer, né? E como você falou, aceito já, porque a gente nem tocou no assunto, na verdade, que é o assunto que dá um programa, acho, inteiro só falando dele, Sim. Que é sobre inteligência artificial, que hoje é uma das minhas áreas de estudo, que eu mais estou dedicando tempo, para verificar tudo o que está acontecendo, todas as novidades que estão surgindo, tentando direcionar as pessoas, né, para usarem isso e tirando também algumas coisas ruins que sempre falam, né, putz, a IA vai dominar, não vai existir mais um monte de emprego. Cara, não é isso que acontece, né? Então é uma ferramenta que todo mundo tem que usar e que é muito boa. Show. Thiago, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, o Entre Taças vai ficando por aqui, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rositos, Pães de Queijos Catarininho e Frioeste Carnes. Até a próxima!